Evangelho de João. Amém. Tem alguma misericórdia? Queremos expressar nossa gratidão a todos os irmãos que estiveram conosco, nos ajudando, os jovens aí, nos ajudando aqui no som. Foi uma bênção, foi tudo lindo, para a glória de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 15:4, Evangelho de João. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, isso é Jesus falando, tá? Vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito, porque sem mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Obrigada, Senhor, por tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Pai, sonda os corações nesta noite. Obrigada, Senhor, porque nós já sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor conhece a necessidade da tua igreja nesta noite. Ó Deus, eu me escondo atrás da tua cruz, porque o poder é teu, a palavra é tua, este povo é teu. Que cada um seja edificado, fortalecido, renovado por tua palavra nesta noite. Senhor, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, quer nos despertar, quer nos consolar, quer nos exortar. Estamos aqui, Senhor, que o nosso coração está disponível, que o nosso coração está bem atento àquilo que o Senhor quer falar conosco de uma maneira especial nesta noite. Nós repreendemos toda inquietação e queremos estar com a mente em Ti nesta noite, para sermos fortalecidos por Ti, também através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto bem conhecido, um texto que a gente sempre cita, que a gente sempre lê. Texto na palavra do Senhor que tem tantas verdades, né? A Bíblia ela tem esse poder de ser viva. Alguém já disse que fechada pode até ser um livro normal, mas aberta é o próprio Deus falando conosco. Não de maneira mística, como alguns colocam, né? Na estante aberta, no Salmo 91, como que vai trazer alguma sorte ou algum benefício para a sua casa. Apesar que eu já ouvi testemunho de pessoas que foram salvas porque alguém encontrou uma Bíblia na bolsa, na bagagem, né? Alguém já foi salvo com um pedacinho da palavra, disse Jesus, e chegou e ficou atrás de um crente. Eu quero saber o que foi que Jesus disse. E aquele servo de Deus falou o que foi que Jesus disse, e aquele homem se rendeu ao Senhor. Não pode ser considerado um livro qualquer, é um livro poderoso, é o livro mais lido no mundo, e o livro mais vendido também no mundo é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é essa riqueza, né? Que a gente lê o Salmo 23, se possível, todos os dias. E o Senhor fala conosco todos os dias quando a gente lê, porque é a palavra de Deus, é a palavra dele que se renova, que se manifesta para nós de uma maneira muito especial. E eu fico sempre maravilhada
quando eu leio a palavra do Senhor. E às vezes a gente passa um dia, não corre, a gente lembra e para. E aí eu disse, eu não li a Bíblia hoje. Espera aí, meu celular tem vários aplicativos da Bíblia, e aí eu programei um para mandar um verso todos os dias. Aí quando eu não tenho tempo de sentar e meditar e anotar alguma coisa, espera aí, deixa eu ver o que o Senhor falou hoje, né? E aí eu leio ali rapidamente, no tempinho de uma parada, porque é o nosso alimento, deve ser o nosso alimento diário, né? A nossa meditação diária tem que ser a palavra do Senhor. E aí eu estava meditando nesse texto, e eu fiquei, essa palavra já estava anotada há alguns dias. E aí, Senhor, eu não sei como é que surgiu essa palavra, porque eu sempre anoto, né? Para que foi, em que momento foi. Mas eu estava lendo a palavra do Senhor, e esse texto me chamou a atenção de uma maneira bem especial. Ô pastor, vira aqui o ventilador, por favor. Que está mexendo aqui na folha. A minha Bíblia, a versão é atualizada, e aí eu pedi até para a Érica colocar aqui. Quero enfatizar o verbo permanecer. Eu sou do tempo, sou novinha, mas eu sou do tempo da educação tradicional, em que os professores ensinavam, né, quando ia ter uma aula de português. Eu gosto muito da língua portuguesa, e eu tive professores na escola pública muito bons. E aí a professora era mesmo, né, naquele ensino tradicional, mas ela tinha um método bem interessante de ensinar algumas coisas. E eu pude aprender todas as classes gramaticais de forma cantada. O que era o verbo, o que era o substantivo, o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, até as conjunções, adversativas, subordinativas. E aí também ela ensinou os verbos de ligação. Não sei se eu posso até cantar para você, mas vocês vão rir da minha cara, porque eu não vou cantar. Mas ela me ensinou os verbos de ligação de uma maneira cantada, e eu nunca esqueci. Ser, estar, andar, aparecer, continuar, ficar, permanecer. E aí, lendo esse texto, eu me lembrei disso, né? Permanecer é um verbo de ligação. Será que tem alguma conexão aqui com a palavra do Senhor? O texto bíblico diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Será que tem alguma relação com essa regra em português, que o verbo permanecer é um verbo de ligação, que liga uma oração à outra? Será que tem alguma coisa a ver? Eu anotei aqui, né? Será que faz algum sentido para você? Faz muito sentido, porque o contrário de permanecer é não permanecer, é não estar, é sair. Então o verbo que liga é o verbo de ligação com Jesus, o verbo permanecer. E essa lição que o Senhor nos deu aqui nesse texto, Ele começa ensinando aos seus discípulos desde o capítulo 14. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam com muitas dúvidas, e aí o Senhor falou para eles: olha, não se turbe o vosso coração, vocês não vão ficar sozinhos, porque Jesus já estava orientando: olha, eu vou subir, eu não vou ficar muito tempo aqui com vocês. Jesus sempre nos orienta, Jesus sempre fala, nunca a gente é pego de surpresa. Mas a companhia de Jesus é muito maravilhosa, a presença de Jesus é muito restauradora. E eu imagino, pastor, que era muito bom estar com Jesus, caminhar com Jesus, comer com Jesus. E quando Jesus começou com essa história para os seus discípulos, dizendo que ele ia subir, que ele não ia ficar muito tempo, aí os discípulos começaram a ficar tristes. E aí no capítulo 14 você pode ler, e Jesus vai dizendo para eles: olha, não fique triste não, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou enviar outro, igual a mim, o advogado, o Paracleto, ele vai ficar junto de vocês, vocês não vão ficar sozinhos não. E aí o Senhor começa uma série de instruções, chega no capítulo 15, no capítulo 16, aquela oração sacerdotal onde Jesus orou por nós. Depois você lê o livro de João, é um livro riquíssimo, né? É considerado, os teólogos que estudam a palavra, eles têm um nome bem bonito, Evangelhos Sinóticos. Aí é Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Eles falam, são semelhantes, eles falam sobre a vida de quem? De Jesus. Mas João é interessante. Lucas era médico, Marcos mostra Jesus mais humano, Mateus mostra vários detalhes de muitos
do que Jesus fez. Aí Lucas, como era médico, ele mostrou muitas curas, mas não deixou de falar sobre a vida de Jesus. Você tem a curiosidade de ler a Bíblia, você vai ser muito edificado. Ah, senhora, me dá sono, dá agonia no juízo, bota em áudio. Quando você fica lavando os pratos, tem umas vozes tão bonitas que no meu celular, de vez em quando muda, viu? Não é a mesma voz, não. Aí vem uma coisa, eu fico ouvindo e sendo edificado. Porque agora tem dia que eu boto louvor. Quando eu estou na faxina, aí eu boto louvor. Mas quando eu estou lavando os pratos, eu boto a Bíblia. E aí eu fico ouvindo, aí me chama uma coisa assim, para aí, volta aqui, aí volta. Não é só assim de Moreira, não, tem várias vozes, tá? Eu não sei quem é que faz, quem começou com ele, né? Falando a Bíblia Sagrada. E aí devia ser muito, como era? Devia não, com certeza. Era muito maravilhosa a presença de Jesus físico. Se os discípulos sentiram algo diferente, algo queimando o coração, no caminho de Emaús, quando eles estavam pensando que Jesus estava morto, e Jesus estava ali falando com eles, imagine que o coração ardeu. Quando Jesus fala conosco que o coração arde, que a gente fica sentindo uma alegria, que vai para casa numa alegria. Jesus falou comigo, eu ouvi a sua voz. Imagine os discípulos, a alegria que eles tiveram, como o coração ardia todos os dias quando eles ouviam a voz de Jesus. A voz de Jesus é diferente. Quando a gente ouve, a gente sabe que é Ele falando conosco. E aí os discípulos estavam nessas dúvidas, nessas oscilações. E aí Jesus instruindo, porque Jesus já foi considerado, né, o maior pedagogo do mundo. Jesus era um professor nato, ensinava aos seus discípulos com as coisas do dia a dia. É tanto que a Bíblia fala que no primeiro versículo fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Talvez nunca tenha visto um pé de uva. Eu já vi. Mas se Jesus estivesse aqui no Nordeste, o que é que Jesus poderia falar? Eu sou um buzeiro verdadeiro. Aquele que está em mim tem raízes profundas, armazena água lá na sua raiz para enfrentar a seca. Jesus usava as coisas do dia a dia e ensinava para os seus discípulos. Apesar de que eu nunca vi ninguém podando o pé de umbu, viu? Mas isso acontece com as uvas e com algumas outras plantas, a cerola, né? Porque o umbu é lá na cartilha mesmo, está lá no meio, não precisa ninguém estar. Deus já criou com o poder de armazenar água, não precisa estar podando nada. Quem poda é as cabras, os bodes, quando soltam para comer as suas folhas. Mas com certeza o Senhor teria falado uma linguagem. Já tem a Bíblia do nordestino, viu? Pesquisa aí que você vai encontrar. Já tem essa linguagem nossa, típica nossa. Mas Jesus estava lá em Israel. Aí Jesus disse que era a videira verdadeira. Quem é que já viu o pé de uva? Olha aí, muito bem. Não é uma árvore grande como um buzeiro. Quando você não está dizendo, não é uma árvore grande como um buzeiro. É pequena, né? E aí, como acho que a maioria aqui é mulher, talvez tenha uma ou outra exceção que não gosta de planta, mas as nossas plantinhas, quem gosta de planta sabe que ela precisa também ser podada. Aqui tem um pé de acerola, quem faz a poda é o pastor. Mas as minhas plantas, quem poda sou eu, não deixa ele mexer não. Eu sempre estou ali tirando uma folha seca, porque se não tirar ela vai sugando a energia da outra que está forte. E estou sempre ali cuidando. Aí o Senhor disse para os seus discípulos e para todos que estavam ali ouvindo: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pé de uva de verdade. A uva é natural dela, ela precisa ser podada para que os seus galhos possam brotar com mais força, para que os seus galhos possam brotar com mais vigor. E é muito interessante, estava lendo hoje a parte sobre o pé de uva, e diz que o agricultor, o dono como é que chama? Do parreirado, do vinhedo também, o dono da vinha, se o galho estiver com uvas, e é muito curioso que diz que cada galho do pé de uva dá muita uva, e diz que se tiver com frutos, com as uvinhas, ele não corta. Isso acontece naturalmente. Ele só corta aquele galho que não está produzindo. Aquele galho que está ali paradão, sugando os outros, não está produzindo nada, ele corta. Por quê? Quem aqui, acho que todo mundo já
uma planta, e é muito interessante, né? Tem algumas plantas que você poda, e quando for, como diz bem aqui, né? Quando pensa que não, vem brotando assim. Lá em casa tinha muito pé, ainda tem alguns fruteiros na casa do meu pai, e ele gostava de podar o pé de caju, o pé de manga, o pé de goiaba. O pé de goiaba era muito interessante, que ele, quando ele cortava, daqui a pouco ele estava brotando, colocando outros galhos novos vinham surgindo ali com muito vigor. Tem algumas plantas que ela é muito difícil, você corta, ela nasce de novo, você corta e ela nasce de novo, é muito resistente. Mas Jesus, como é sábio, ele usou aqui a figura do pé de uva, e aí ele fez essa analogia, se referindo a nós, a sua igreja, porque nós precisamos permanecer, ficar firmes com Deus, com Jesus. Eu vou fazer só uma analogia para que a gente possa entender a palavra do Senhor, para que a gente possa colocar na mente aí e ficar pensando a semana toda. Permanecer, o verso 4, permanecer em mim, é permanecer em Cristo, é ficar firme nele. A sua relação com Jesus, ela precisa ser continuada. O crente não se converte hoje e é o mesmo amanhã. Ele é melhor amanhã. Ele é melhor daqui a um ano. Ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai produzindo mais frutos. Porque quem gosta dessa área de agricultura sabe que se a planta não for enxertada, ela demora 8, 10 anos para poder produzir. E ali eles têm essa nova técnica, né, já é antiga, e eles enxertam a planta aí com 8 meses, 10 meses, tem umas que com 6 meses, goiabeira, já está colocando goiaba. Mais uma vez, eu fiquei muito triste, porque eu fui em um sítio e todas as plantas eram enxertadas. E o que eu observei? Elas não crescem muito. O pé de manga estava com muitas mangas, mas ele não era aquela árvore frondosa. Já tinha alguns anos ali e ele não consegue se desenvolver de uma maneira natural, como uma planta natural. Mas enfim, permanecer em Cristo, permanecer com Cristo. Você pensa que esse verbo permanecer só tem aqui no Evangelho de João? Abre sua Bíblia aí rapidamente, em 1 João, capítulo 2, verso 6. Eu não combinei com a Érica, sempre eu mando antes. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, lá no finalzinho da sua Bíblia, já perto de Apocalipse. A hora que os irmãos vão dormir. 1 João, capítulo 2, verso 6. A mesma palavra, olha que coisa mais linda. 2, 6. Porque a Bíblia tem isso, né? De um versículo fortalecer o outro. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Olha só que lição para nós. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia sagrada. Por isso que nós precisamos estar com ela guardada constantemente em nosso coração. Vá para o verso 28. Nós poderemos explorar esse texto aqui a noite toda. 28. Filhinhos, do mesmo capítulo, tá? De 1 João. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É igual aquele texto, né? Não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns, tanto mais que se aproxima aquele dia. A questão de congregar, de ficar firme, ela faz esse paralelo com a vinda de Jesus. Então, fique atento, fique ligado aí. Nós precisamos andar como ele andou. Aí é o desafio da vida cristã. Vir para a igreja, ouvir os louvores, receber a palavra, ouvir que Deus está conosco, que Ele cuida de nós, que nós somos preciosos, que Ele nos ama, é maravilhoso. Mas quando aconteceu também isso com os discípulos, quando Jesus começou a dizer, olhe, aquele que seguir a mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, os discípulos começaram a Jesus, esse discurso está muito pesado.
A vida cristã exige sacrifício. É muito bom saber que Deus nos ama, que Ele nos escolheu e que é maravilhoso. A gente chora na ceia, se alegra porque Ele deu a vida por nós naquela cruz. Mas quando Ele pede só um pouquinho só de sacrifício, não, Jesus, isso não é para mim não, vou embora, não vou para a igreja não. A irmã olhou para mim com a cara feia hoje, acho que ela não gosta de mim não, vou para outra igreja. E aí você tem que permanecer firme a Jesus, sabendo que todo o seu sacrifício, toda a sua perseverança, toda a sua alegria, toda a sua força, você tem que depositar nele. Que você tem que ficar firme, servindo a Ele com amor. A gente vai falar no amor, só citar lá no finalzinho. Não permanecer. Mesmo texto do Evangelho de João, o texto que estamos lendo, volta para lá. Permanecei e não permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se você ficar com Jesus, Ele vai ficar com você. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, de estar colado com Ele, firme nele. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Precisamos permanecer. E se nós não permanecermos em Cristo, a sua presença sairá de nós. E aí a gente pode sentir aquela angústia daquele salmista, de Davi, lá no Salmo 51. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu algumas coisas que entristeceu a Deus. Foi preciso Deus levantar um profeta, trazer uma lição, e ele ainda não entendeu que era com ele. Deus teve que voltar lá e falar mais claro que ele estava tudo bem, tinha cometido alguns crimes e estava em paz. O coração dele estava em paz. Cuidado com o coração é enganoso. E aí o Senhor, ele sentiu uma angústia. Quando você lê o Salmo 51, ele começa, é um salmo de confissão, de arrependimento, e ele começa a pedir a Deus misericórdia, porque pecou contra Deus. E aí lá no verso 12, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele já tinha sentido, ele sabia como era maravilhoso estar com Deus, estar com a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Mas o pecado cegou. Nós sabemos, Isaías fala que o que nos separa de Deus é o pecado. Diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão atentos para que não possa ouvir. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se nós pecarmos, nós sabemos o caminho. Qual é o caminho? Arrependimento. Não deixa o diabo ficar me acusando, não. Peça perdão e comece de novo. Peça misericórdia e comece de novo. É assim que funciona a vida cristã. Tem um irmão que um dia testemunhou, dizendo: Senhor, eu estou, usou a linguagem que usa lá na Bahia, Senhor, eu estou descarado, eu estou pecando, e estou pedindo misericórdia, estou pecando de novo, mas chega aqui, Jesus, e mude o meu coração, e transforme minha natureza, porque eu quero me arrepender de todo o meu coração, me dar forças para eu não pecar mais. Mas você sai do caminho, e às vezes o diabo vagamente usa pessoas dizendo que Deus não vai perdoar mais, que Deus vai ter misericórdia mais, mas o caminho é o arrependimento. A Bíblia diz que aquele que cobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não existe coisa pior do que ficar sem sentir a presença de Deus, é ficar sem sentir o ardor do coração, é ficar sem ouvir a sua voz. E Davi sentiu isso, e ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, restaura a minha vida, porque eu estou sentindo uma angústia tão grande que parece que os meus ossos estão quebrados. Quem já sentiu dor de osso sabe quanto o osso dói. Quem já sofreu alguma fratura, que já quebrou alguma coisa, ou tem alguma artrite, artrose. Imagine a angústia que aquele salmista estava sentindo, que Davi sentiu com a separação de Deus. Deus deixou ele lá para ele se arrepender. E ele: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu estou sentindo uma angústia que parece que todos os meus ossos estão quebrados, mas
Mas o caminho é o arrependimento, para que a palavra do Senhor possa permanecer no seu coração. Cristo permanecer na sua vida, a presença do Senhor é essencial. Lembre-se, você não pode fugir. O Senhor está lhe vendo. Lá no Salmo 139 ele diz: Senhor, para onde irei do teu Espírito? Se subir aos céus, o Senhor está. Se descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está. Não tem jeito. Ou lá em cima ou lá embaixo, seja qual for a situação, você vai ter um encontro com Deus, porque você é de Deus. Continue orando por aquela pessoa que você está orando, porque se ele for de Deus, o Senhor vai ter um encontro com ele, porque Deus é maravilhoso. Eu me lembrei de Pedro, Jesus com esse discurso, né, de renúncia, de viver uma vida de santidade, levar a sua cruz. Começou a multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus estava multiplicando pão, alimentando a multidão, e era muita gente seguindo Jesus. Aí Jesus começou a apertar no seu discurso, e aí muitos começaram a se afastar. Em João capítulo 6, você pode ver isso. E aí muitos começaram a se afastar, e aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também querem ir embora? E aí Pedro era muito falante. Aí Pedro disse, João capítulo 6, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Aonde eu vou ficar, Senhor, sem a tua presença? Eu vou ficar vazio, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar triste, eu vou perder a esperança. Para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o Senhor que restaura o mais profundo do nosso ser, que restaura as nossas vidas, restaura a nossa fé, renova a nossa esperança. Se vocês têm sua esperança fria nesta noite, peço para que o Senhor possa renovar a esperança. Permaneça nele, que com certeza ele vai fazer um milagre. As minhas palavras permanecem em vós. O verso 7, a palavra do Senhor diz: permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Hoje nós vivemos um país muito religioso, onde as pessoas falam: não, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas o verdadeiro discípulo, ele é obediente à palavra do Senhor. É fácil obedecer a palavra do Senhor? Às vezes não é não. Quando nós temos que amar, quando nós temos que suportar, quando nós temos que perdoar, não é fácil. Os discípulos de João capítulo 6, toda aquela multidão foi se afastando, e o Senhor disse: vocês também querem ir, Senhor? Para nós iremos. Me ajude a viver a tua palavra, que ela possa permanecer em mim, porque quando a palavra de Deus permanece em nós, nós temos uma postura diferente, nós temos uma atitude diferente, nós agimos diferente, porque a palavra de Deus permanece em nós. E aí é ela que nos impede. Ali uma alertinha, né? Um sinalzinho, e a gente tem que ir por ali não, que aquilo ali não, né? É a palavra do Senhor que nos orienta, é a palavra do Senhor que nos faz ver o caminho correto. Por isso que a palavra do Senhor precisa permanecer em nosso coração. Não ficar só com o Salmo 91, nem com o 23, nem com a caixinha de promessas. Tem pessoas todos os dias: leia a caixinha de promessa, leia os evangelhos, leia a carta de Paulo, leia o Antigo Testamento, que com certeza você vai ter a sua fé fortalecida e o Senhor vai fazer coisas muito grandes na sua vida. Eu, quando era adolescente, os irmãos já sabem que eu gosto de jogar vôlei, né? Os irmãos, a gente de vez em quando vai com os meninos e é uma bênção. Mas esse meu amor surgiu desde cedo. Eu sempre gostei de brincar na rua. Tive uma infância muito boa, muito curadora, subi muitos pés de árvore, joguei muita bola e só não podia brincar com os meninos, porque se o pai não via, só brincava uma surra. E aí teve uma seleção na escola e eu fui fazer a seleção para participar lá do campeonato de vôlei, porque eu sempre gostei. E aí, quando eu comecei a estar ali naquele meio, já cristã, tanto palavrão, tanta sujeira, e eu disse: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? E porque a palavra de Deus já permanecia no meu coração.
E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem, a pessoa, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu disse: Senhor, isso aqui não combina mais comigo, isso aqui não é mais o meu ambiente. Eu entrego a Ti os meus sonhos, eu entrego a Ti, Senhor, e eu quero entregar a minha vida toda para o Senhor, para Te servir, para Te honrar, porque eu tive o privilégio de crescer na igreja. A minha mãe me trazia desde pequenininha, dormia nos bancos, mas foi na igreja que eu aprendi a história de Moisés, os 10 mandamentos, Julieta, a história da Páscoa. Foi na igreja que eu aprendi os nomes dos discípulos. Foi na igreja que eu aprendi a achar os livros da Bíblia. Foi na igreja, mesmo dormindo, quando eu me lembro, acho que 8, 9 anos, dormia, aí deitava ali no banco, eram os bancos de madeira, e ali eu dormia, e foi na igreja. Meus pais, os irmãos sabem que meus pais se separaram, mas a palavra permaneceu no meu coração. E acho que passou 1 ano ou 2 sem eu ir para a igreja, mas eu ia para alguns lugares e eu ficava: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui, eu não sou desse mundo, porque a palavra do Senhor já habitava no meu coração. E perto de completar 15 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, os meus sonhos, eu entreguei: Senhor, é tudo teu, porque o Senhor tem outros caminhos. O Senhor não queria que eu fosse revelar de vôlei, de nada de jogo, com os meninos. É uma alegria muito grande poder abençoar, estar junto com eles, mas entregue, você não vai perder nada. Quando você entrega tudo ao Senhor, o Senhor abençoa muito mais. Entregue a Ele, e o Senhor, toma, é seu, e o Senhor vai lhe dar muito mais, vai ser muito melhor, porque a Bíblia diz que os sonhos do Senhor são melhores, muito melhores do que os nossos. Eu tinha um sonho, porque eu gostava, sempre gostei, mas eu entreguei ao Senhor, porque a palavra dele permaneceu no meu coração. Não combinava mais eu estar naquele meio. Tem uns meninos que gostam de jogar, e aí a gente joga com os crentes, porque não tem palavrão, porque não tem coisa, tem só os estresses, porque tem os que são competitivos e quando perdem, mas não tem aquela sujeira, aquela corrupção que a gente vê no meio. E aí o Senhor nos dá outras oportunidades, Tem alguns irmãos que jogam e são luz, fazem diferença, mesmo os times que não são cristãos. Foi a minha experiência, tá? Para mim não rolou, estava ficando muito para mim poluída com aquilo ali, não dava não, para que ficar naquele meio, mas cada um tem a sua experiência com o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela precisa permanecer em nosso coração. No jogo, lá quando a gente está competindo, a palavra do Senhor precisa permanecer no nosso coração. Às vezes a gente faz um encontro, um retiro, aí chega, tem um bocado de problema. Eu estava compartilhando essa semana com a irmã, ela dizendo que um dos melhores retiros que ela foi quando tinha água, tinha um banheiro organizado, todo mundo ali no chão, e foi lá que ela teve experiências tão tremendas com o Senhor. Por quê? O Senhor, hoje a gente faz uma estrutura, é claro, não estou dizendo isso, mas quando a gente não reclama, a gente não murmura, a gente aprende, tem que passar por aquela ali, tem que improvisar, a gente fica ali, improvisa, e a glória do Senhor é poderosa no nosso meio, Claro que a gente prefere uma estrutura melhor, mas qual foi o ensinamento? Foi não murmurar, não reclamar. É assim, vamos adaptar, é um buraco no chão que o Senhor nos ajuda. É uma experiência, memórias, e ficou marcado para ela aquele momento tão rico. Então, aprenda que a palavra do Senhor permaneça no seu coração, para que você não reclame, para que você seja uma pessoa que abençoe e que não amaldiçoe. Que o Senhor possa nos limpar, Estamos limpos pela palavra do Senhor, somos alimentados pela palavra do Senhor, e iremos frutificar através da palavra do Senhor, porque é impossível um servo que nasceu de novo, um servo que fez uma aliança com o Senhor, não florescer, não dar fruto. É impossível. Talvez você não seja aquela pessoa que fica na praça, entrega sua vida para Jesus, vem e tal, mas talvez você seja diferente. Você leva um versículo bíblico, você dá uma Bíblia, você manda uma mensagem, você convida para vir para a igreja, contando que você frutifique. Você não pode ser uma planta
garota estéril. Nem um crente que fez aliança com Jesus, ele pode ser estéril, ele sempre é frutífero. Deus usa você do jeito que você é, né? Tem um que é mais agitado, tem um que é mais tranquilo. Deus usa cada um. E com certeza Deus tem usado você para falar do seu amor, né? Tem pessoas aqui que dão testemunho, que falam, que já ganharam tantas vidas para o Senhor, e alguns são semeadores, né? Vão, semeiam, e outros colhem. Tem outros que têm o dom de semear e de colher, mas que a palavra do Senhor possa permanecer em nosso coração, para que nós possamos continuar dando frutos. O Salmo diz que até na velhice, Salmo 92, né? Até na velhice nós daremos fruto, né? Quanto mais parece que vai ficando mais velho, vai ficando mais firme, dá fruto do mesmo jeito. E é muito interessante, porque tanto a oliveira, que são exemplos, né, que nós temos na palavra do Senhor, como a uva, são plantas que duram muitos anos. Não são frutos, não são plantas que elas morrem com 8, 10 anos. Elas têm árvores de pés de uvas que eles são centenários, né? E de oliveiras também. Lá em Israel tem oliveiras, não sei quantos anos elas têm. E nós somos comparados também à oliveira, né? Bendito seja o nome do Senhor. Só para terminar, o verso 9 diz, João, estamos já terminando, verso 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Quando nós permanecemos na presença de Jesus, nós amamos. E eu quero dizer para você que o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Não fique esperando o amor como um dom sobrenatural. Se você fez uma aliança com Jesus, o amor dele já foi derramado no seu coração. E você tem que amar, porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, diz, seguir o amor. Porque depois que Paulo descreve no capítulo 13, falando sobre o amor, como que o amor tem que ser benigno, sofredor, longânimo, fala sobre os dons, aí ele diz, se não tiver amor, não adianta. Aí o capítulo 14 ele diz, seguir o amor e buscar os dons, mas tem que seguir o amor. Que o amor de Deus possa estar em nosso coração, né? A bênção apostólica, o amor de Deus, né? E a consolação do Espírito Santo. O seu amor já foi derramado em nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, os irmãos dormir, sacode aí o banco, sacode aí o irmão. Vamos orar. Sonda-nos, ó Deus. Conheces o nosso coração. Ó Pai querido, tu sabes que nós dependemos do Senhor e queremos a cada dia, Senhor, permanecer, ficar firmes em Ti, Senhor, firmes na Tua palavra, ó Deus, praticando o amor, vivendo, ó Deus querido, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, quando somos desafiados, ó Deus querido, a não permanecer em Ti, quando somos desafiados a não estar no amor. Nos ajuda, Senhor, a amar, nos ajuda a praticar a Tua palavra, ó Deus querido, porque nós queremos permanecer em Ti, andar como o Senhor andou, ser exemplo, ó Deus querido, ser representante de Ti nesta terra, ó Deus, no meio de pessoas tão ruins, tão corruptas, mentirosas, que muitas vezes querem nos contaminar, mas que a luz do Evangelho, o amor do Senhor que já mudou a nossa vida, possa, Deus querido, possa transparecer onde quer que venhamos estar, possamos fazer a diferença, que servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus único, estamos firmes em Ti. Ajuda a Tua igreja, desde a criança ao ancião, ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ensinado às nossas crianças, o Senhor tem ensinado, ó Deus, eles a Te amar, a Te servir. Bendito seja o Teu nome, que eles permaneçam firmes, ó Deus, que Ele na Tua presença, que cada pai possa ensinar aos seus filhos a Tua palavra em todo o tempo, ó Pai. Nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Pastor. Permaneça nele, porque tem muita gente saindo e tem muita gente distorcendo as palavras.
No domingo passado, muitos irmãos, hoje faltaram muitos irmãos. Até que veio ontem para a festa do procurando. Depois vou me recado. Paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Estamos nós aqui juntinhos mais uma vez. Antes dos avisos, eu quero agradecer a cada um que pôde vir ontem. Quem veio sabe quão maravilhoso foi o culto das mulheres. Foi lindo, né? Os louvores, a palavra, a emoção, o lanche delicioso que alguns puderam saborear. Obrigada àqueles que colaboraram financeiramente, trabalhando com a gente, dando o seu esforço ali, seu carinho. Muito obrigada. Terão outros eventos sim e vamos continuar contando com a colaboração de cada um, porque eu sei que tudo é feito com amor. Por isso que está tudo certo. Peço desculpas que ontem, acho que devido à correria, eu acabei esquecendo da lembrancinha das mulheres. Depois que todo mundo foi embora, eu fui organizar as coisas ali, aí achei a sacolinha de Jesus, esqueci. Mas hoje, mulheres, aguardem um pouquinho que a gente vai entregar, viu? Me perdoe, foi uma falhazinha. Vamos lá aos nossos anúncios. Projeto Um Pouco de Nós. Esse mês temos o casal Semi e Cosme, que estão responsáveis, mas independente, qualquer um da equipe está à disposição, viu? Qualquer dúvida, qualquer doação, eu não posso levar, não tenho como levar. Avise que a gente vai lá buscar, a gente dá um jeito. E doe para que a gente possa montar cada vez mais cestas e doar aqueles que necessitam. É um prazer quando a gente chega, que entrega uma cesta básica e aquele sorriso da pessoa é contagiante, porque ali é uma necessidade realmente. E a gente dá com muito prazer. É maravilhoso a sensação de poder ajudar. Então, continue doando com o que você puder. Não vou levar, vou chegar na igreja só com um pacote de arroz. Não vou levar um pacote de cuscuz. Traga, irmão, faz a diferença. Você pode ter certeza disso. Que faz uma grande diferença para aquele que necessita. Terça-feira, conversa com casais, já tinha esquecido. Vamos ter mais um encontro, já faz um bom tempo, né? Mas vamos retornar às atividades normais. A conversa com casais vai ser dia 20 de abril, mês que vem. Tem tempo dos casais se organizarem para vir ouvir a palestra, que nesse mês vai ser ministrada por Zé Dias e a sua esposa Célia. Pessoas muito carismáticas que moram em Sertânia e que vão vir com todo o amor para fazer essa palestra. Outra coisa, pessoal, não é só casais evangélicos. Se não for evangélico, mas quer participar, são bem-vindos. Não precisa ser casado, namorado também pode. Porque para casar a gente tem que namorar, né? Namora, noiva, casa. Então é bem edificante a palavra. Então conversem aí com os parceiros, informe a equipe aqui, para que a gente possa preparar esse momento maravilhoso. Dia 20 de abril. Batismo nas águas, bênção do Senhor. Teremos aí, essas pessoas maravilhosas, 7. Olha que bênção. Dia 24, teremos o batismo dessas pessoas, que vai ser uma bênção. Será no domingo, às 9 horas da manhã, lá no espaço do nosso irmão Toninho, como sempre colaborando com a gente. Muito obrigada. Contamos com a presença daqueles que possam ir. É um momento maravilhoso.